quer nos abençoar. O próprio Jesus ele falou, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que é bom. E aí ele termina falando, nos dará o Espírito Santo a quem nos pedir. Veja bem, a bênção maior que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos querer tanta coisa, mas o Espírito Santo de Deus é a maior bênção que nós podemos ter. E Jesus ele liberou isso para nós. Ele concedeu isso. E dá, né, para quem quer buscar, para quem quer receber. E ele disse, é só clamar, é só pedir que ele dá. Então, nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus, pedir para Deus dar o Espírito Santo, nos ensinar, nos ajudar. Muito tempo, até o máximo que pudermos. Porque às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, mas não pede a sabedoria de Deus, não pede o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E as outras coisas não serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, aí as bênçãos, ela vai ser um acréscimo na nossa vida. Ela não vai ser uma prioridade que nós vamos buscar primeiro. Ela vai ser um acréscimo que nós já buscamos a maior bênção, que é o Espírito Santo de Deus. Então, isso que Deus quer dar para nós. Muitas vezes a gente pede para Deus, Deus não dá, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos pedir, ou nós pedimos mal. Acho que até o próprio Tiago mesmo que fala, no livro de Tiago fala, pedir não receber porque pedir mal, pediu para gostar do seu próprio deleite. Então, tem muitas pessoas que pedem coisas para Deus, mas para se esbanjar, para dizer que tem, e não serve a Deus, não usa aquela bênção para servir a Deus. Porque Deus gosta quando a gente usa a bênção que Ele dá para nós para servir a Deus, servir o reino de Deus que nós temos. Então nós devemos ficar atentos a isso, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Essa obra missionária, obra diaconal, estamos agora na obra dos diáconos, cultos dos diáconos. É uma obra que está começando, e isso é bom, porque os diáconos, a diaconia, o serviço diaconal, ela tem a função de ajudar os pastores, os líderes. Porque quando nós, como diáconos, como servo de Deus, nós fazemos o trabalho certinho, diaconal, os pastores, os líderes, eles vão ter tempo para poder fazer o que é a obrigação deles, que é orar, ministração da palavra. As pessoas que vêm para a igreja, o pastor precisa de cuidar, de orar, de ter tempo para orar. Mas se o pastor ou o líder tiver que ficar se preocupando com todas as outras coisas da igreja, ela não vai ter tempo para ministrar a oração, ministrar a palavra. E isso nós devemos, então, entender isso, para que nós possamos trabalhar mais, melhorar o nosso trabalho na casa de Deus, na obra de Deus. Nós não podemos trabalhar achando que está trabalhando para o homem, mas sim para Deus. Então nós devemos buscar, fazer um trabalho agradável, que agrade a Deus. Aqui é Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Glória a Deus. Pode ler? Pode. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais
constituamos sobre este importante negócio. Pode continuar. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Isso. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, aqui nós vemos a importância do diácono. Os discípulos lá em Atos, quando eles estavam, a igreja estava crescendo, se multiplicando, e aí eles não estavam dando conta de trabalhar, porque eles tinham que pregar palavras, tinham que ensinar, orar, e aí tinham que fazer todas as outras coisas. E como a igreja estava crescendo, aí começou a ter problemas, né? O pessoal começou a reclamar. Como em todo lugar, em toda a igreja cresce, vai ter. Alguém vai. Mas os discípulos tomaram uma decisão, né, saudável, uma decisão boa. Vamos resolver essa questão. Como resolver essa questão? Constituindo diácono. Mas como constituir diáconos? Pediu para buscar dentro da própria igreja, né, pessoas que fossem cheias do Espírito Santo, pessoas que tivessem, né, sabedoria, bom testemunho, para poder trabalhar na obra de Deus. E aí esse pessoal, então, passou a servir a igreja, né, fazer as obras ali da igreja, que envolve a igreja, e os discípulos puderam continuar ministrando a palavra, pregando, orando, fazendo milagres. Porque se os discípulos fossem se ocupar das outras coisas, eles não iam ter tempo para meditar na palavra de Deus, né, para buscar mais, né, dons para poder ministrar na vida das pessoas. Então, quando eles resolveram essa situação, eles colocaram, e aí eles puderam então fazer aquilo que era o compromisso deles, pregar a palavra de Deus. Mas esses diáconos que eles escolheram, eles também se tornaram grandes homens de Deus, pregadores da palavra. Acho que nós até já vimos aqui agora, mesmo, Estevão. Estevão foi um grande diácono, depois ele foi o primeiro mártir, né, da igreja. Por pregar a palavra, pregar a verdade, o inimigo ceifou a vida de Estevão. Mas Estevão, ele tinha certeza, ele sabia do propósito de Deus na vida dele. Então ele não temeu diante da morte. E quando uma pessoa ela aceita Jesus de verdade, ela não vai ter medo da morte. Porque ela sabe que a morte é só uma passagem para uma vida melhor. Mas geralmente as pessoas têm medo da morte. Mas na verdade, quando ela está em Jesus, se ela estiver fazendo a obra de Deus, ela não vai temer a morte. Porque ela sabe que Deus vai vir em favor dela. Se Deus não livrar, mas ela vai estar salva, vai estar com Jesus, assim como Paulo disse, né? É melhor estar com Jesus. Paulo, ele falou, se ele pudesse escolher, ele escolheria estar com Jesus. Quando ele teve aquela visão, quando ele foi, né, lá no terceiro céu, por ele já ficava lá mesmo. Né? Mas aí ele ainda não tinha completado a obra na terra. Então, enquanto a gente não completa a nossa obra na terra, enquanto Deus não completa a obra dele na nossa vida, ele não deixa a gente partir. Por isso que muitas vezes o inimigo tenta, né, matar, tenta ceifar a vida de um crente e não consegue. Porque o propósito de Deus na vida dele ainda não foi concluída. Porque, ó, Pedro e Tiago, Tiago mesmo, eles estavam pregando o evangelho
Aí o rei Herodes foi lá e ceifou a vida de Tiago. Mas de Pedro ele não ceifou. Ele tentou, né? Prendeu. Mas quando ele estava para fazer isso, o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Aí Pedro pôde ficar livre e continuar fazendo a obediência. Enquanto Deus não completou a obra dele na vida de Pedro, Deus não deixou o inimigo ceifar a vida dele. Então, quando nós fazemos a obra de Deus vai cuidando de nós. Agora, depois que Deus completar, aí só Deus sabe. Então, nós devemos ficar atentos. Às vezes a gente pensa, nossa, que a pessoa morreu, mataram, mas é que Deus já tinha completado a obra dele. Daí Deus permitiu. Como ele vai glorificar Deus, é Deus que sabe. Nós não sabemos. A não ser que Deus revelar pelo Espírito Santo. Ó, irmãos. Este versículo refere-se à escolha de 7 homens para servirem na comunidade cristã primitiva, especificamente para cuidarem das necessidades diárias, liderando os apóstolos para a oração e o ensino da palavra de Deus. Então era isso. Os diáconos, nós como diáconos, como obreiros do Senhor, nós temos que trabalhar e servir de maneira que nós possamos deixar os pastores, líderes, para poder fazer a obra de Deus, para fazer a ministração da palavra, fazer as orações, como já foi falado aqui. Então é o nosso dever, o dever dos diáconos, cuidar das outras coisas, das obras que é feito na igreja, dentro da igreja. E na minha visão, por exemplo, o diácono, ele é dentro da igreja, ele trabalha dentro da igreja. Diácono, pastor, presbítero, bispo, são pessoas que trabalham para Deus, mas dentro da igreja, dentro da comunidade, eles servem a Deus. Se nós olharmos para missionários, evangelistas, eles já trabalham fora. Por exemplo, missionários vai fazer a obra para fora, em outras cidades, em outros países. Os evangelistas também vão evangelizar para outros estados, para fora. E, geralmente, hoje, no nosso tempo, às vezes os pastores fazem tudo. Evangeliza, faz a obra missionária, faz tudo. Mas se a gente olhar pela Bíblia, pelos ensinos bíblicos, existem, cada um tem o seu trabalho. Cada um trabalha no ministério. Então, quando Paulo, por exemplo, ele edificava uma igreja, ele era missionário. Ele edificava uma igreja, ele constituía ali pastores, diáconos para trabalhar naquela igreja. Ele só ficava o tempo que ele ia para instruir as pessoas. Assim que ele conseguia instruir as pessoas, ele ia para outro lugar. E aquelas pessoas ficavam dando continuidade na obra dele. É por isso que Deus ele nos dá esses dons. Cada um dom de missionários, de pastores, de diáconos, obreiros. Cada um dentro do seu ministério vai trabalhando e fazendo a obra de Deus crescer. Glória a Deus. Aleluia. E João, capítulo 1, versículo 45. Pode mover? João, capítulo 1, 45 a 51. Isso é isso.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: vamos àquele de quem Moisés escreveu a lei e a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael de Nazaré: pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: onde me conhece? Respondeu Jesus: antes de Felipe me chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Pois maiores coisas do que farei verás. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Então veja bem, o Felipe, ele era discípulo de Jesus. E aqui ele já ganhou uma alma por Jesus. Ele chamou Natanael e falou para Natanael: conheci o homem, conheci Jesus de Nazaré, aquele que falou Moisés e os profetas. Mas Natanael não tinha muito, se ele conhecia Nazaré mas vem alguma coisa boa, Nazaré? Vem. Veja que não precisa falar muito. O Felipe falou: vem e vem. Ele não precisou dar um sermão no Natanael. Vem e vem. Natanael foi, viu e creu. Isso que é importante. Então deu fruto. A pregação de Felipe deu fruto. E quando Jesus olha para Natanael, Jesus já conhecia Natanael. Natanael não precisa disso, mas Jesus conhecia Natanael. E isso é importante para nós. Saber que Deus nos conhece. Deus sabe das nossas fraquezas, dificuldades, sabe onde nós estamos. Por exemplo, a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. Ela ia buscar água todos os dias, né, lá no poço. Mas um dia, Jesus foi lá. Mas Jesus sabia que ela ia lá. Jesus marcou um encontro com ela sem convidar com ela, sem falar com ela. Jesus falou: vou lá salvar aquela mulher. E Jesus foi lá, pegou para ela entendeu o que ela fez. Quando ela entendeu o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando, ela foi e pregou para os samaritanos. E os samaritanos também creram. E quando os samaritanos creram na palavra daquela mulher, eles vieram até Jesus, ouviram Jesus, creram em Jesus. E aí a gente vê o fruto do trabalho dessa mulher, que foi ali naquele momento uma missionária, uma evangelista. Porque ela fala assim, e ela fala: não, eles falam, o samaritano fala: agora não é mais porque você disse, mas é porque nós vimos e cremos que ele é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus. Então esse é um testemunho de que a pregação daquela mulher teve fruto. Então, Felipe ele fez discípulos para Jesus. Essa mulher fez muitos discípulos para Jesus. E às vezes as pessoas não creem no ministério de mulher. Mas nós cremos que Deus usa homem, mulher, criança. Todos aqueles que estiverem na posição, Deus usa. Uma pessoa também que fez discípulo para Jesus foi o André. André, ele era discípulo de João Batista. E João Batista estava pregando, batizando no Rio Jordão. E André, ele seguia João Batista.
Mas quando João Batista disse para os discípulos dele, ó, Jesus, ele é maior que eu. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. O André, que não é bobo, se Jesus é mais forte, eu vou seguir Jesus. Tem pessoas que às vezes, mesmo que você apresente isso para ele, ele não vai. Prefere ficar onde está. Né? Então, quando João Batista apresentou Jesus para os seus discípulos, para André passou a seguir Jesus. Só que quando o André ele foi seguir Jesus, ele não foi sozinho. Ele foi buscar alguém. Você sabe quem ele foi? Para quem ele pregou? O André? Discípulo de Jesus? Alguém sabe? Qual foi a alma que André ganhou por Jesus? Foi um muito importante. Alguém muito importante. Dos melhores. Nada mais nada menos que Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Então André, quando ele conheceu Jesus, ele foi e falou para Pedro: achei Jesus, encontrei Jesus. Aí Pedro, eu não vou adentrar nessa história, eu não sei se Pedro falou alguma coisa, mas sei que Pedro também serviu Jesus. Quando Jesus viu a Pedro, Jesus já falou para Pedro: Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, e agora em diante será chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então Jesus ele já deu uma palavra para Pedro, já mudou o nome de Pedro. E na verdade o nome dele era Jonas, era Simão Bar-Jonas. Bar quer dizer filho de alguém, então Pedro era filho de Jonas, Bar-Jonas. E então Pedro, aí Jesus passou a chamar ele de Pedro, que lá é Cefas, que para nós é Pedro. Então o André ele também fez discípulo, que é um trabalho, o nosso trabalho, fazer discípulo para Jesus. Pregar o Evangelho de maneira que a pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador e passe a servir Jesus. E quando a pessoa aceita Jesus e passa a servir Jesus, ela crê, esse é o fruto que nós temos. Todos nós, alguém pregou para nós. Para mim, alguém pregou para mim. Alguém pregou para mim, alguém orou, alguém ajudou, para que eu pudesse crer, aceitar. Porque não é fácil para uma pessoa aceitar Jesus. Porque ela está acostumada no seu mundo, na vida do mundo normal que nasceu, na vida natural. Então, quando nós levamos o evangelho diferente, muitas vezes a pessoa ela até quer, mas não consegue. Então, às vezes, há necessidade de oração, de jejum, para que Deus possa chegar, tocar no coração daquela pessoa, a pessoa possa vencer os medos que tem. Eu, por exemplo, tinha medo. Quando a minha esposa falava para mim que era necessário, que precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu tinha medo do quê? Da minha família, o que eles vão falar da minha família, amigo. Eles falam virar crente. Se eu virar crente, o que as pessoas vão falar? E aí ficava pensando nessas coisas. Então não era fácil. Então se a minha esposa, talvez, se ela não fosse firme, não orasse, não fosse nas campanhas que ela ia, e orasse, pedisse para Deus, eu ia continuar lá do meu jeito, porque para mim estava tudo bem. Não tinha necessidade de mudança. Então, muitas vezes, quando nós pregamos o evangelho para alguém, nós temos que buscar mesmo, orar, buscar em oração, campanha, até que a pessoa se converta. Porque, às vezes, só o fato de nós falarmos que ela precisa de Jesus não é o suficiente. Deveria ser, mas não. Porque o inimigo, ele trabalha, ele não deixa a pessoa aceitar. Então, às vezes, precisa da nossa parte. Estamos pregando o evangelho, precisa de haver algo mais. Temos que aí entra a oração, jejum, campanha, busca na igreja, pede para orar, vai na onde está tendo as campanhas de oração, de cura, de libertação, para que as pessoas possam ser libertas do cativeiro. Porque a pessoa que não é crente, ela não vai na igreja. Eu, por exemplo, não ia, minha esposa ia, mas
Eu nem pedi ela de ir, mas eu não ia. Aí, com muito custo, depois de muito tempo, comecei a levar ela ou então ir buscar. Mas não entrava na igreja. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, fui buscar ela, parei perto da igreja e fiquei lá, esperando acabar o culto. Aí o pastor veio, o pastor saiu lá da igreja, ó, fez a diferença, né, do pastor. Como se eu tivesse ali, como chegasse para ali, ficasse fora. Aí o pastor saísse aqui, esse pastor ele saiu lá da igreja e foi lá falar com ele. Não entrava na igreja, eu não insistindo, não, só vim buscar meu estudo. Aí fiquei, não fui. Mas ele não desistiu. Continuou. A esposa não desistiu. Aí eu fui indo aos poucos. Aí um dia eu fiquei lá, vindo, e fui. Depois, aí as pessoas perguntavam se o senhor é crente. Eu falava, não, minha esposa é crente. Demorou, levou muito tempo para mim poder assumir que eu era crente, que eu sempre fiz isso. Porque tinha vergonha e tinha medo. Então muitas vezes nós precisamos de dar passos maiores nesse sentido. De buscas maiores, buscas intensas, né, no trabalho, na oração, para que as pessoas sejam libertas. Porque às vezes a gente não sabe o que está aprendendo a pessoa. Não é que a pessoa não quer, às vezes ela até quer. Mas entra todas essas coisas que eu falei, medo, a vergonha, o que as pessoas vão falar. Então a gente tem que estar pronto para isso. Tá bem? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus. Nós fazemos parte de um corpo, da qual a cabeça é Cristo. Nós temos um ministério que Cristo nos confiou e somos responsáveis para fazer esse ministério crescer e junto nós podemos ajudar uns aos outros na edificação da obra. Então nós juntos, dentro da igreja, todos um ajudando o outro, a obra cresce. Por exemplo, aqui tem culto dos diáconos, dos varões, missionários, culto de missão, missões urbanas. Então, se ficar separado, cada um no seu canto, a igreja não cresce, vai ficar assim. Mas se um ajudar o outro, então o pastor Tiago Pérez, ele está na frente da obra diaconal. Você mais alguns. Então aí você pediu para mim vir pregar, fazer uma palavra. Aí você coloca outras pessoas para trabalhar. Então outros ministérios vão ajudando o ministério diaconal. É o pastor Cristiano na frente da obra missionária agora também, né? Da missões urbanas. Aí tem que ter ajuda dos outros ministérios. Então cada ministério ajudando outro ministério. E nós aqui estamos ajudando um ao outro. E aí a igreja cresce como um corpo. Porque na verdade nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e membros dos outros. Então para que a igreja cresça nós temos que trabalhar junto. E Jesus é o cabeça, é Jesus que vai dar para nós a direção, que a cabeça é a direção. Amém. Amém, glória a Deus. Tem mais tempo? Tem mais tempo. Aleluia. Para terminar aqui, né, de Timóteo 3:13. Quem puder ler Timóteo 3:13. Primeira Timóteo 3:13. Alguém pode ler? 1 Timóteo 3, 6, não? 1 Timóteo 3:13. 13. Pois, odiar faz um bom trabalho, conquista o respeito dos irmãos da fé e
são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Pois, 1 Timóteo 3:13. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Amém. É isso aí. Então é isso. Quem trabalhar como diácono, fazer um trabalho bem feito, trabalhar direito, ela vai adquirir posições melhores. Deus vai mudando cada um para fazer. Aí a pessoa, por exemplo, ela trabalha como diácono, mas aí ela vai se descontando, ela vai ser pastor, missionário, evangelista, presbítero, bispo, e vai galgando mais coisas. Deus vai trabalhando e vai dando os dons para as pessoas, os diáconos que trabalharem bem, fazerem bem a obra do Senhor. Então nós devemos estar firmados nesta obra e devemos trabalhar como nós, para aquilo que nós queremos ser. Nós trabalhando, se a pessoa quer ser pastor e ela é diácono, ela tem que trabalhar como diácono, mas como se fosse pastor. Mas sem atropelar o tempo. Servir bem a igreja, servir bem a Deus através da igreja, mas sabendo que o objetivo dela é chegar a ser pastor, ou missionário, ou evangelista. E Deus vai dar essa graça, vai conceder essa graça. Deus, ele concede os desejos dos nossos corações, como diz a Bíblia. Tem pessoas que desejam, almejam, e não é errado almejar fazer algo por Deus. A Bíblia fala que se a pessoa deseja o episcopado, ela deseja boa coisa. Então, tem que ser com prudência, com amor e com humildade. Amém? Glória a Deus. Tinha mais coisas. Então, se vocês realmente creem e querem despertar os dons diaconais, se levantem, se coloquem em pé e vamos orar para que Deus nos dê graça para fazer a obra de Deus. Amém?